Olá, sejam muito bem-vindos ao Tudo de Pets Podcast, o seu novo ponto de encontro sobre saúde animal. No episódio de hoje, nós vamos falar do mau hálito à dor crônica, o que a saúde bucal dos pets pode revelar. E para falar sobre esse tema, a gente tem um convidado super especial, que é o Dr. Vinícius de Souza. Seja muito bem-vindo, Dr. Vinícius. O Dr. Vinícius, ele é médico veterinário, especializado em cirurgia geral e odontologia veterinária. Ele tem curso de flaps orais e curso de laser terapia voltado para odontologia. E antes de começar, eu aproveito, se você gostar desse episódio, já compartilha com todos os seus amigos. Não esquece de seguir a gente no YouTube, clicar no sininho para você receber todas as novidades. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Esse episódio acho que é muito importante porque a gente vê ali na nossa rotina que às vezes deixa esquecido, né, a saúde bucal dos animais. Então, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho qual é a função da saúde bucal nos pets. Vamos lá, acho que o primeiro ponto, primeiramente, obrigado pelo convite. O primeiro ponto que a gente precisa entender é em relação à fisiologia. Então, muitos tutores, eles acham que ali o animal ele vai ter aqueles dentes para mastigação. Então, a gente precisa entender que na selva, realmente, a gente tinha uma função lá. A gente tinha a perfuração, a laceração, carregar a carcaça, carregar o filhote. E hoje a gente dá o alimento de forma mais simplificada, a não ser que a gente ofereça uma alimentação natural, alguma coisa que precisa realmente ali de uma função maior. Então, em relação à questão da função ali odontológica do dente em si, ele não vai ter uma função realmente para mastigação que nem a nossa, né? E aí a gente pensando em relação à dentição, a gente tem que trabalhar em cima da prevenção, porque se a gente tiver um dente infeccionado, a gente vai ter uma correlação aí com todo o corpinho do animal. Então, está relacionado com a fisiologia ali de comer e ingerir o alimento, mas todos os órgãos podem ser afetados. Então, se a gente pensar ali, vai ter bactéria, essa bactéria ela pode pegar todo o corpinho do animal e pode ter translocação também de mediadores inflamatórios, né? Então, se a gente pegar ali um paciente que ele já tem uma inflamação em algum sítio, a gente pode ter translocação para aquele local. Então, se a gente pensar um paciente renal, que é bem comum na nossa rotina, hoje os animais estão durando mais tempo, né? Então, em relação à parte renal, está degenerada, a gente pode ter uma translocação dessa parte toda inflamatória, essa infecção da boca, e pode piorar o quadro. Coração do animal, a articulação. Então, em relação à questão da rotina, qualquer parte do corpo do animal pode ser afetado por conta dessa inflamação, essa infecção da boca, né? Eu ia te perguntar isso, qual é a relação com os outros órgãos, mas, então, assim, tudo começa na boca. Exatamente. Então, um paciente, ele pode estar com o corpinho todo certinho, mas se a boca estiver alterada, daqui a pouco pode começar a ter outras alterações. Pode ter problema cardíaco, pode ter problema renal. Exatamente. Então, dar atenção, né, à saúde bucal é muito importante. Muito importante. E a gente, essa parte aí que a gente fala, coração, rim, a gente foca muito nisso, mas se a gente pensar, um paciente com alteração em pele, um paciente com alteração em articulação, então a gente pegar os idosos, também tem degeneração articular, então pode ser acometido também por conta de uma boca alterada, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho mais além. Mas o coração é uma coisa que chama muita atenção, o rim é alguma coisa que chama muita atenção, porque está mais frequente na nossa rotina, né? E uma coisa, até uma curiosidade que eu te perguntei no dia que a gente estava lá no evento, era sobre a escovação, né? Quando que começa essa escovação? E se é feito fala muito de cão, mas eu lembro que eu te perguntei, faz em cão e gato, você consegue escovar dente de gato? Você escova. Então, assim, quando que a gente começa? Quando que você indica começar? Então, acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender é, se a gente tiver uma lesão na pele, a gente não vai esperar essa lesão ficar grande para tratar. Então, a boca é a mesma coisa. Então, quando a gente começar lá atrás, antes de ter a formação da doença periodontal, da placa, do tártaro, melhor. Então, o que eu recomendo na rotina é a pessoa que estiver lá de frente, o veterinário que estiver lá de frente, com esse paciente filhote, tem que começar já a questão da educação do tutor em relação à parte de prevenção. Então, o que eu recomendo? Veio para a primeira vacina. O animal está começando a ter um contato com o veterinário. Então, nesse primeiro momento, é tudo novo. Nesse primeiro momento, dificilmente eu indico a escovação dentária, porque a gente vai ter um choque ali de muitas informações. E talvez o responsável do animal nem consiga assimilar tanta informação numa consulta pediátrica. Então, na primeira consulta, na primeira vacina, na primeira consulta, já pode ser comentado, e na segunda vacina enfatiza de começar a introduzir aí uma escovinha, alguma coisa para poder o animal começar a brincar com aquele material.
Então, ou no caso dos cães, a gente coloca uma escovinha para servir de brinquedo, ele vai começar a ter interação. Um gatinho começar a manipular, brincar ali, de talvez escovar o roxinho ou o pelo com a escovinha. E aí, num certo momento, a gente vai lá e introduz a escovação dentária. Aí a gente tem como introduzir um lenço, por exemplo, que aí é um pouco, a gente consegue colocar uma pressão mais certinha ali em relação ao paciente. A gente pode entrar com gel, alguma coisa para começar a introduzir ali e adaptar esse paciente. Então, lá bem no início. Então, assim, já tem que começar. O quanto antes você puder começar. E agora eu vou aproveitar para fazer um jabazinho, já que ele falou de começar a escovação. Nesse processo, você pode manipular o gel dental com sabor, que vai facilitar, né, nessa sua rotina de escovação. Exatamente. E aí, eu não comecei a fazer. Uhum. Eu não tenho essa rotina, mas eu aprendi agora no podcast, eu quero começar. O que você indica para esse pessoal? Maravilha. Então, vamos lá. Os idosinhos também merecem os cuidados. Então, não é porque seu animal já está com uma idade mais avançada que não precisa da escovação. Então, o primeiro ponto é entender se esse paciente tem algum desconforto. Se não tiver desconforto, não tiver inflamação, tártaro, a gente pode começar o passo a passo desde o início, como se esse paciente fosse um paciente jovem. A partir do momento que já tem alguma coisa ali instalada, não vai sair mais. Então, o tártaro que já está ali, ele não sai com a escovação. Ele é uma placa bacteriana que está rígida. Então, antes de formar o tártaro, a gente tem a formação da placa bacteriana. Então, se a gente pegar um dente sem nada, colocar na boquinha do animal, vai ter formação de película. Então, essa película ela vai formar e vai calcificar. Aí, por isso que vira o tártaro. Então, se já tiver com tártaro, ficar escovando, forçando ali, não vai fazer a correção. Então, no começo, a gente pode utilizar gel, pode usar um lencinho para tentar retardar mais formação. Se já tiver alguma alteração, eu recomendaria fazer o tratamento com o dentista para depois a gente continuar a adaptação. Aí segue o mesmo passo a passo, adaptação aos poucos. Paciente que já é adulto e aceita a manipulação, a gente consegue já introduzir uma escova com material certinho, pode introduzir o gel, pode introduzir um lenço, para a gente ir adaptando esse paciente se ele for um pouco mais relutante. Ótimo. E assim, no começo, quando o tutor começa a observar um bafinho, né? Eu não, ou já escova ou não escova, mas começa a observar um bafinho. Quais são os primeiros sinais que ele precisa observar? Eu senti um bafo um dia, 2 dias. Como que começa isso? O que ele tem que observar? Quais são esses primeiros sinais? Então, vamos lá. Quando a gente tem o bafinho ali, então a litose, a gente tem metabolização das bactérias ali. Então, o bafinho é porque está tendo metabolismo ali bacteriano. Então, a gente precisa primeiro entender se já tem uma gravidade de doença. Não tem tudo mais, o gel ajuda bastante. Então, a gente consegue utilizar muito aí, a gente consegue até manipular o gel para poder tentar retardar essa proliferação bacteriana e tirar um pouquinho do odor. Lembrando que, se já tem tártaro, tem bactéria ali. Então, na verdade, o bafinho é por conta de metabolização das bactérias que estão ali na região. Então, a gente vai conseguir minimizar, mas se precisar tratar, precisaria fazer o tratamento para depois começar a trabalhar com prevenção. E como que ele consegue identificar uma doença crônica, assim? Eu não sei, é uma pergunta também minha. Como é que você sabe que tem alguma coisa errada ali na boca do pé? Vamos lá. A gente conversou lá um pouquinho no início em relação à fisiologia. Então, a fisiologia do cão e do gato é voltada mais para preensão, perfuração, e a gente modificou um pouco o tipo de alimentação. Então, o primeiro ponto, a gente precisa entender que eles também são predadores. Então, para eles demonstrarem uma alteração grave, alguma alteração mais avançada, precisa estar num caso mais avançado. Então, uma dor crônica, às vezes, passa despercebida. Então, se a pessoa não for atenta, então um gatinho ali que tem um cliente que tem um tutor, né, que tem vários gatos na casa, imagina, não consegue nem ver se urinou ou defecou, às vezes realmente não tem esse manejo aí de conseguir observar todo mundo. Então, na maioria das vezes, é despercebido algum desconforto. Mais exemplificando, então vamos lá. Sangramento, então se estiver salivando um pouquinho de sangramento, que aí já vem um caso mais crônico, né? Porque aí vai ter uma inflamação mais importante. No caso dos gatos, a gente pode ter uma perda de peso gradativa que não foi percebida. Região de face é muito importante para a gente conseguir diagnosticar. Então, gatinho com o olho mais fechadinho, o bigodinho um pouquinho mais esticado, orelha um pouquinho mais
para trás, isso tudo pode demonstrar algum desconforto, tá? Em relação a pelo, gatos que estão com dor crônica, às vezes não conseguem se higienizar. Em relação consegue se lamber, né? Exatamente. Então, gato é muito importante que faça essa higienização. No caso dos cães, às vezes eles começam a jogar o alimento para um lado, que às vezes tem mobilidade em alguma parte ali dentro, então o dente está um pouquinho mais solto, então a gente tem a troca ali do alimento. Gatinho às vezes vira a cabeça de lado. Então, são movimentos sutis que realmente a gente tem que perceber ali, às vezes prestar atenção no animal e às vezes na nossa rotina, na correria, eu, por exemplo, saio de manhã, só volto à noite de casa. Então, em relação à questão da logística, às vezes o gatinho realmente ou o cão fica ali, passa despercebido, a pessoa bota o alimento, às vezes não acompanha como está comendo. Então, são coisas sutis. Por quê? Eles são predadores. Então, dificilmente eles vão demonstrar pra gente. Quando que eles demonstram? Então, um tumor, uma fratura de mandíbula, alguma coisa muito mais acentuada que eles realmente vão demonstrar pra gente aí esse desconforto mais claro, né, pra gente. Mas no caso de dor crônica, são coisas bem mais sutis. Até converso com meus clientes na consulta, eles ficam, mas eu não percebi isso antes. Mas talvez realmente não é uma coisa muito simples, assim, de sutil. E as pessoas ficam se sentindo culpadas, falam, a partir de agora a gente vai cuidar e a gente vai deixar tudo certinho pra gente não ter mais nenhum problema. A gente sempre fala aqui no podcast que os detalhes é que fazem a diferença. E é isso, uma mudancinha ali. Exatamente. Jogar o alimento para um outro lado já pode indicar algum problema. E essa observação do dia a dia, essas dicas do dia a dia que facilitam a vida dos tutores, né? Uhum. E eu quero começar, ou eu estou com um animal bebê ainda e quero introduzir. Quais são os tipos de escova que você indica e a frequência? Tá, vamos lá. Então, acho que para a gente começar essa resposta, acho que a gente tem que entender como que forma a placa bacteriana. Então, foi aquilo que eu exemplifiquei. Primeiro vai formar um biofilme ali, falando de forma mais simples, né? Forma um biofilme ali, vai depositando bactérias, essas bactérias vão modificando até que fica um meio que vai precipitar minerais ali, vai calcificar. Então, é um processo crônico. É como se fosse uma degeneração articular. Então, em relação à prevenção, se a gente começar antes dessa placa ser formada, a gente vai desorganizar, essa placa ela não calcifica, não vira o tártaro. Então, a escovação, ela tem que ser todo dia. Todo dia. Todo dia. De 24 a 48 horas vai ter formação dessa placa bacteriana. Então, se a gente não escovar, no dia seguinte vai formando, então vai formando um biofilme ali, como se fosse várias películas, uma em cima da outra, chega uma hora que ela calcifica, e aí não sai mais com a escovação dentária. Então, a escovação precisa ser diária. Tá? Em relação à questão dessa evolução, esse meio ali ele vai modificando. Então, no começo fica uma coisa mais simples, mas essas bactérias, entre aspas, vão ficando um pouquinho mais agressivas. Então, ali a gente vai tendo um meio que vai começando a ficar mais diferente ali e vai modificando toda essa parte. Material que a gente vai utilizar. Lá no início, uma gaze ou um lenço no dedo, vai super bem. Escova, eu não gosto muito das escovas veterinárias porque as cerdas são rígidas. Então imagina, o gato ou o cão já não gosta que fique mexendo ali na boca. E a gente vai colocar uma coisa mais áspera, mais dura. Incomoda. Nas pessoas, se a gente escovar com alguma coisa mais rígida, acaba fazendo retração gengival. Nos animais a mesma coisa. Então o mais macio possível. Então geralmente eu recomendo as escovas de uso humano, que tem a ponta menor possível. Então, aquela pontinha lá da escova, o menor possível para entrar na boquinha do paciente. Então, vai de acordo com cada paciente. Então, escova infantil para gatinho, escova pediátrica para os cãezinhos menores, escova de uso adulto humano, funciona super bem. Materiais, não pode ser utilizado pasta de uso humano. Se fizer espuma, o animal ele vai engolir, vai fazer gastrite, vai fazer intoxicação. Isso é muito importante. Exatamente. Não é só pasta. É pasta específica para uso veterinário. Exatamente. Na dúvida, a gente pode manipular e fazer composto para a gente utilizar junto com a escova. Mas o mesmo componente que a gente tem para fazer o shampoo, a gente tem na pasta humana. Então, imagina, o animal engolindo ali, vai fazer uma alteração ali no estômago. Tá? Então, começar o quanto antes, todo dia, e com produtos específicos. Olha, todo dia. Então, para ser todo dia tem que ser leve, tem que ser divertido. Exatamente. Então, ele tem que gostar da pasta, tem que ser um momento ali que você vai criar uma rotina como a sua de escovar dente. Tem cliente que vai lá escovar o dente, já tem a escovinha do animal ali, e escova junto. Momento junto. Exatamente. E chegou nesse ponto que você falou, tem falado do tártaro. Então, assim, eu não percebi, ou eu não escovo, ou já percebi que tá com aquela formação de tártaro.
qual é o momento que se indica a cirurgia ou tratamento? É possível tratar sem cirurgia? Eu sei que é uma pergunta que todo mundo tem, assim, tem essa dúvida, né? Se é possível tratar e não fazer cirurgia, se realmente precisa de cirurgia. Vamos lá. A gente conversou lá em relação ao início que eu falei. Se a gente tiver uma ferida aqui na mão, a gente não espera essa ferida ficar grande pra gente tratar. Quando ela tá pequenininha, é muito mais fácil de a gente tratar. Sim. Então, a boca é a mesma coisa. Se a gente esperar chegar no estágio avançado, a gente vai ter retração óssea, a gente vai ter perda dentária, a gente às vezes tem uma alteração mais avançada ali em relação até dor. Então, quanto mais cedo começar o procedimento, fazer, melhor. Então, não esperar chegar numa gravidade tão acentuada. Em relação à anestesia, a gente não consegue fazer nenhum tipo de tratamento sem anestesia. Então, cavidade oral, a gente precisa radiografar, a gente precisa fazer polimento depois que remove todo o tártaro. Então, procedimento sem anestesia é somente a escovação dentária. A gente não consegue fazer raspagem, então imagina, o esmalte, o dente é liso, parece bem liso que nem essa caneca aqui. Se eu passar alguma coisa aqui que arranha, eu preciso polir. Então, se a gente passar ali uma coreta, alguma coisa com o paciente acordado, esse esmalte ele vai ficar arranhado. Vai aderir muito mais doença periodontal. Então, a placa ela vai aderir ali, porque vai estar cheia de furinho, vai aderir, vai ficar com mais cálculo, com mais tártaro, e vai ficar muito mais grave. Então, sem anestesia... Eu vejo que isso é uma pergunta que eles têm uma dúvida, um medo, que é da anestesia, mas ela é necessária. Exatamente. E um fator importante, a idade não define se o paciente ele pode ser operado ou não. Então, a minha rotina é pacientes aí acima de 18 anos tranquilo. Operei o Luca, paciente lá da Tijuca, vai fazer 24 anos, operei ele com 22 para 23, então assim, ficou super bem. Então, o que define se o paciente ele pode ser operado ou não vai ser 3 pontos. Histórico, anamnese, a gente avaliar esse paciente, então é importante a gente virar o paciente de cabeça para baixo, o paciente não é só a boca, então avaliar por um todo, e a gente fazer os exames complementares. Esses 3 pontos, a gente define aí se o paciente ele pode ser operado ou não. Então, se ele for jovem, se for adulto, se for idoso ou geriatra, vai passar pelo mesmo passo a passo e a gente consegue liberar o procedimento. Então, a anestesia hoje, a gente tem profissionais acompanhando toda a parte, a parte cirúrgica. Então, vai ter um profissional especializado, igual a medicina humana. Estou ali operando, vai ter um profissional acompanhando a anestesia. Então, hoje... eu peço para os clientes assim, calma, respira, vamos conversar sobre anestesia. Eu mesmo explico a parte anestésica porque não é um bicho de 7 cabeças. A gente vai ter um profissional ali acompanhando. E se a gente pensar em relação à parte odontológica, a gente vai ter ali, a gente consegue trabalhar com bloqueios. Então, a gente não vai ter estímulo de dor durante a cirurgia. Então, o paciente não vai estar entendendo que a gente está mexendo ali. Então, a gente não precisa aprofundar tanto na anestesia. Então, a gente consegue ter uma anestesia um pouco mais tranquila. Claro que cada paciente é um paciente. Então, um paciente que tem uma alteração renal, um paciente que tem uma alteração cardiológica, a gente não vai demorar um tempo grande para a gente fazer essa cirurgia. Então, o tempo cirúrgico curto vai ser importante para esse paciente. Então, cada paciente a gente vai atender como sendo um paciente, então a anestesia vai ser uma para cada paciente também. Então, não é assim, vai chegar um paciente de 5 anos, de 15, de 20 e vai ser a mesma anestesia. Não. Vai ser todo um protocolo certinho para caso. Exatamente. De acordo com como ele está, né, a saúde daquele animal. Isso é importante você falar, que você operou um animal com 22 para 23 anos. Exatamente. Porque muita gente pensa, já está velho, vai perder os dentes, ou não vai aguentar a anestesia, ou não vai aguentar a cirurgia. Não é a idade que determina, né? E sim a condição ali clínica. Exatamente. E assim, para recuperar, geralmente a gente fala, mas a idosinha às vezes demora um pouco mais para se recuperar da anestesia. Ele voltou como se nada tivesse acontecido. A gente tentou reduzir o máximo possível o tempo cirúrgico. Se precisar, a gente consegue dividir a cirurgia em 2, não tem problema, a gente conversa com o cliente. Se o tempo cirúrgico for curto, a gente consegue fazer a cirurgia inteira, mas se precisar, a gente divide sem problema algum, é só explicar para o cliente que ele vai entender. E aí, quando a gente pensa no paciente mais idoso, a gente acha, vai demorar um pouquinho mais. E voltou como se nada tivesse acontecido. Tinha pedido para ele ficar o dia inteiro na clínica para ver como que ia ficar. Daqui a pouco ele já estava ali batendo na portinha do leito, querendo ir embora. Falei para a mãe, vem buscar porque está querendo ir embora. Tá ótimo. Exatamente. Então a idade não define, e a gente conversou no início, né? Translocação de mediadores inflamatórios e bactérias. Então imagina esse paciente com alteração articular. A gente operou a boca, a gente alivia essas articulações. Então a gente vai ter uma qualidade de vida. Então aquele animalzinho que tá idosinho, não merece operar. E se ele durar mais 5, 10 anos? A gente não sabe. Então vão ser 5, 10 anos sem desconforto, com qualidade de vida, porque a gente quer longevidade com qualidade de vida. Não adianta a gente ter um animal idoso com alteração hepática, com doença articular, com a boca alterada, cheio de dor, porque não é vida para eles, né? Pois então... E uma pergunta que a gente recebe também é como que é o pós-operatório, né?
É Então, fácil? Como que é? vamos lá. Eu sempre divido o pós-operatório para cães e para gatos, né? A minha maior rotina hoje em dia é gatos, então acaba que minha logística de pós-operatório é um pouquinho mais com felinos. Mas em relação aos pacientes felinos, tem paciente às vezes que não gosta de sachê ou não gosta de alimento úmido, então a questão do pós-operatório eu só modifico o tipo de alimento se é um paciente que eu fiz alguma cirurgia mais específica. Então, se eu fiz pauta, se eu fiz uma fratura de mandíbula, se eu fiz alguma cirurgia mais rebuscada ali. Então, às vezes, sei lá, eu tirei um tumor grande em língua. Então, nesses casos, a gente modifica para um alimento um pouquinho mais pastoso. Nos outros casos, eu libero a ração seca, nunca tive problema, mas a literatura diz pra gente que tem que deixar um pouco mais macio, então vai de profissional a profissional. Minha rotina, nunca tive problema em relação ao paciente comer ração seca e ter alguma complicação. Eu acompanho os pós-operatórios, então, a princípio, não tá tendo nenhuma alteração. O que a gente precisa ficar responsável é esse paciente, ele faz um jejum para cirurgia. Então, se esse paciente encheu o estômago de uma vez, ele vai ter vômito. Então, tem que ser de pouquinho em pouquinho. Então, nos pacientes felinos, eu libero ração seca, mas se quiser sachê também, não tem problema. Eu peço para botar os tipos de alimentos variados. Não modificar o tipo de alimento que está acostumado. Por quê? Se esse paciente tiver um vômito, tiver uma diarreia, eu não vou saber se é da mudança do alimento ou se é da anestesia ou da cirurgia. Então, pós-operatório não é para entrar com nada novo. Eu deixo claro para meus clientes. Não vai comprar, vou comprar pastinha porque ele operou, tadinho. Vou botar um patê novo. Não. As bactérias que tem lá no intestino não estão acostumadas. Então, a microbiota precisa entender que tem ali um alimento novo. Então, se fizer uma diarreia, eu não sei se foi do nosso procedimento ou se foi do alimento novo. Então, não modifica o alimento do paciente, usa o que já está acostumado. Pequenas porções. Água também, pequenas porções para não dilatar tão rápido esse estômago. No dia da cirurgia, fica mais sonolento, então eu falo assim, seu gatinho ou seu cão vai ficar um pouquinho diferente. Você olha assim, às vezes está meio avoado, ou então às vezes vocaliza. No caso dos gatos, acaba que a anestesia é uma contenção química, então eles não gostam de se sentir presos, então às vezes eles podem ficar um pouco mais agitados. No caso dos cães que estão mais tempo domesticados, geralmente eles relaxam em casa, então geralmente dormem. Então tem que a gente falar assim, tá dormindo desde a hora que chegou. Deixa de dormir, relaxa. Na selva, eles caçavam, então não tinha alimento todo dia. Então não vai ser o pós-operatório ali que o paciente vai ter uma alteração. Claro que se a gente pensar em gases, às vezes pode ter uma lipidose. Não pode ficar tanto tempo sem comer. Mas eles têm reserva no fígado. Então ficar um tempinho sem comer mais tarde não tem problema, não precisa ficar desesperado. Mas isso tudo é importante te acompanhar no pós, ficar em contato, porque o cliente precisa estar tranquilo aí em relação à parte do pós-operatório. Então é importante o profissional estar ali instruindo esse responsável. No caso dos cães, só para exemplificar, porque eu só falei de gato. No caso dos cães, como a gente mexe em partes maiores, aí geralmente eu peço para entrar com alimento mais macio nos primeiros 5 dias, 5 a 10 dias. Aí eu peço para pegar a ração, botar um pouquinho de água morna, e geralmente aceita bem. A não ser na região dos caninos, porque às vezes tem aqueles animais que estão com o canino bem alterado, aí tem que extrair. Às vezes a gente tem comunicação da boca com o nariz. Se a gente pensar, o tamanho que a gente vê ali dentro da boca do paciente tem 2 vezes o tamanho da raiz, lá dentro. Então, quando a gente tira um canino, a gente tira um dente que está lá em cima. Então, às vezes, tem comunicação com o nariz. Nesses casos, a gente faz retalho para fechar. É muito comum em cães. Então, nesses casos, eu peço alimentação mais para o líquido e um tempo bem maior. Por quê? Ali é um meio que já está tudo contaminado. Então, mesmo fazendo um retalho lindo e maravilhoso, tem risco de ter decência. Jogou alguma coisa ali, bateu, vai romper um ponto, vai ter uma decência. Então, colarzinho e um alimento um pouquinho mais líquido para a gente poder ter uma recuperação melhor. Isso no caso dos cães, né? Então, na maioria das vezes ocorre tudo bem em relação ao pós-operatório. Eu trabalho com laser, então eu faço ali a fototerapia. Isso ajuda em relação à cicatrização. Né? Exatamente. Então, pós-operatório a gente tem a modulação da inflamação, tem uma analgesia associando ali, então meus pacientes geralmente não têm tantas alterações assim. A não ser aqueles pacientes que são um pouco mais sensíveis, mas aí eu converso com o cliente sempre na consulta, falo, no pós-operatório a gente vai sentir como que é esse paciente. Se ele nunca fez cirurgia, às vezes a pessoa não sabe realmente se é um pouco mais sensível. Por isso que eu pergunto, na castração teve alguma intercorrência no pós-operatório? Porque é importante cirurgias prévias. Se teve algum desconforto, a gente sabe que aquele paciente é um pouco mais sensível, então às vezes caprichar um pouquinho mais na analgesia. Então isso tudo vai influenciar em relação ao pós-operatório, mas na maioria das vezes não tem tantos problemas. Então, não precisa ficar tão preocupado. O importante é seguir a orientação do veterinário, o tempo, não querer, né? Ficar, tô com pena, dá um negocinho por fora. Tem que seguir certinho a orientação e o tempo ali de recuperação para correr tudo bem. Exato. É muito comum nos pacientes felinos,
as pessoas ficarem em cima, aquele tutor que fica muito em cima. Eu falo, deixa o gato respirar, deixa ele no tempo dele. Tem alguma coisa para resolver? Vai dar uma volta, deixa que ele vai comer, vai beber água, porque às vezes o cliente fica em cima, a pessoa fica em cima, e o gato tá assustado, passou por um procedimento, realmente ele não quer comer naquele momento, aí a pessoa fica, não comeu ainda. Porque eu sempre falo, vai comer no mesmo dia, aí a pessoa fica esperando que vai Ele comer. vai comer, Exatamente. Mas deixa no tempo dele. Então, ficar em cima também, às vezes, prejudica um pouco esse pós-operatório. Então, deixa o paciente relaxar um pouquinho, claro que em observação, mas deixa no tempo que vai voltando tudo ao normal. E em qual momento a gente tem animal, e qual momento a gente procura essa especialidade? Ou é encaminhada de um clínico? Sempre é encaminhada de um clínico? Ou eu posso marcar consultas de check-up? Então, vamos lá. Hoje a gente está com a medicina veterinária bem evoluída. Então, como minha rotina, a maioria dos pacientes são felinos, geralmente vem direcionado do especialista em felinos. Então, a gente tem hoje um especialista em felinos bem direcionado. Então, é aquele especialista em felinos que abre a boca do paciente, que faz check-up, é aquele veterinário que vai chamar o cliente pelo menos uma vez ao ano para fazer ultra, exame de sangue. Então, já vem direcionado. Na questão dos cães, às vezes o cliente vê um dente solto ou algum sangramento, então às vezes marca a consulta diretamente. O que eu recomendo fez tratamento a cada 6 meses a 1 ano, retornar para a gente acompanhar a consulta de acompanhamento. No caso de nunca ter vindo, quando é um gato, o gato às vezes tem alguma coisa em abdômen, alguma coisa em rim, cão também pode acontecer. Só que é importante a gente ter um profissional. Por quê? Aconteceu alguma alteração no pós-operatório, está com um desconforto maior, às vezes precisa ir na clínica. Os especialistas não ficam de plantão. Então, o especialista em felinos geralmente vai dar um suporte melhor para a gente. Então, todo paciente felino meu, hoje, tem um veterinário especialista em felinos acompanhando. Eu acho importante. No caso dos cães, também tem um veterinário de rotina, mas acaba que eu direciono um pouquinho mais e aí eu tento fazer um pré-operatório mais detalhado. Então, se o paciente vomita, eu pedir uma ultra, se tem alguma bronquite, alguma alteração, fazer um raio-x de tórax, para deixar esse paciente mais estabilizado ali em relação a toda a organização para a cirurgia. Então, ele pode, no caso dos felinos, normalmente vem do especialista. Isso. E nos casos dos cães, também vem do clínico. Ou se quiser, direto marcar um check-up para olhar a saúde bucal do seu animal. Exatamente. O que eu gosto de falar... Desculpa te interromper. Não, fala que tá ótimo. Eu sempre mostro uma imagem de uma boquinha normal. E aí eu sempre peço para o cliente fazer um comparativo. Então, por exemplo, se a gente botar lá, vamos dar um Google, botar lá, boca de cão normal. Aí vai aparecendo a dentição lá. A gente vai ver que tá sem alteração de coloração, não tem retração gengival, tá tudo bonitinho. Aí a gente abre a boca do animal em casa e a gente faz um comparativo. O dente lá, o número de dentes certinho. Então, o tutor, em casa, ele pode identificar alterações. E observando. Exatamente. Então, assim, toda uma questão de organização. Se a gente vai ter um animal, a gente tem que cuidar ali, a gente tem que aprender sobre ele. No caso dos gatos, acaba que o especialista realmente já ensina, mas também, mesma coisa, pode botar uma boquinha de um gatinho, olha ali, faz o comparativo, se tiver alguma alteração, achou alguma coisa estranha, eu recebo muita foto pro WhatsApp do especialista, aí eu consigo direcionar, e às vezes eu encontro o cliente direto na cirurgia sem problema algum, porque acompanhou com o especialista antes, então eu sei que posso confiar que aquele paciente ele teve uma avaliação prévia e a gente vai com segurança para a cirurgia. E um acompanhamento, né? Exatamente. Esse tema é um tema que a gente já estava querendo muito trazer, porque é um pouco negligenciado, né, pelos tutores. Às vezes a gente faz o check-up, está muito preocupado de ter um problema articular, de ter um problema no coração, no rim, esquece a boca. Então, e ali às vezes está com uma dor crônica. Exatamente. Às vezes extrair um dente vai gerar uma qualidade de vida enorme para aquele animal. Exatamente. E aí, pensando nesses casos, assim, teve algum caso dentro da sua experiência que te marcou? Assim, eu tirei esse dente e ele estava mal, o tutor... Porque às vezes o tutor acha que é da velhice, ele está mais amuadinho... Mas pode ser do dente, pode ser dor. Com certeza. Teve algum que te marcou? Vamos lá. Eu vou usar um exemplo que eu tive semana passada. Eu operei 2 cachorrinhos de uma veterinária especialista de felinos e ela me notificou que no pós-operatório era outra. A cachorra estava começando a balançar o rabo, estava alegre, era uma idosinha. Então, muito provavelmente, a gente tirou ali dor local e tirou inflamação também. Então, provavelmente, a gente desfocou ali, tirou um pouco essa articulação de estar com mediadores inflamatórios. Então, a gente deu uma qualidade de vida maior. No caso dos gatos, eu não vou lembrar nenhum nome específico, mas tem cliente que me manda mensagem assim, acho que você trocou meu gato.
Foi operar, voltou, o gato ficava quieto, tranquilo, agora tá querendo subir em tudo, tá querendo pular, quer fazer farra, tá brincando, tá atacando os outros. Então, às vezes, tinha um desconforto ali. Eu vejo muito isso quando a gente pega muito paciente com gengiva estomatite crônica. É aquele paciente que não se higieniza, é aquele paciente que está com inflamação, tem dor, e realmente a dor ali, ele não quer nem papo com os outros gatos. Operou, ficou estável, já começa a brincar, começa a socializar um pouco mais. Então, é importante, tanto na relação entre eles, como também pra gente, né? Então, também tem aqueles pacientes que estão ali com odor muito forte. Aí não dorme na cama da pessoa porque está com odor. Operou, o paciente já sai o cheiro e consegue ter uma relação com os familiares um pouco melhor. Então, isso vai influenciar em vários fatores. Então, assim, não tem um nome específico, mas na maioria das vezes é isso. Comportamento é uma coisa que a gente vê que modifica bem para melhor, né? Então, a saúde bucal tem essa importância de... Olha quantas coisas você falou, de voltar a brincar, de tirar o mau hálito, às vezes não quer chegar perto, nem você mesmo quer brincar direito com o seu cachorro, né, de melhorar dor articular, às vezes ele tem uma dor crônica ali que a gente nem sabe. Então é aquilo que você falou lá no início, a gente quer que eles vivam mais, mas a gente quer dar qualidade. E cuidar da saúde bucal tem que estar na rotina do tutor, né, do cão, do gato, tem que estar na rotina deles. Exatamente. E agora eu vou começar um quadro que eu adoro, que são perguntas enviadas por clientes, que é o quadro Mito ou Verdade. Nesse quadro eu vou fazer uma pergunta e aí você responde se é mito ou verdade e o restante dela, tá? Então vamos lá. Se o pet ainda está comendo, é porque não sente dor na boca ou no dente? Então, vamos lá, essa é ótima. A gente já respondeu isso aqui no podcast, a gente já conversou. Então, a gente falou lá atrás que eles são predadores. Então, eles vão caçar. Então, eles não vão demonstrar desconforto. Então, se ele está comendo e não está com dor, é mito. Então, eles podem estar com desconforto e continuam comendo como se nada tivesse acontecido, porque eles não vão demonstrar fraqueza. Então, o fato de estar comendo não significa que ele não tenha um problema bucal. Não. Né? Então, é Às mito. vezes pode ter ali até realmente desconforto acentuado e come como se nada tivesse acontecido. Essa aqui é o que eu botei. Ó. Petiscos dentais substituem a escovação? Mito ou verdade? Vamos lá. Nada substitui a escovação dentária. Eu botei até pensei um pouquinho em relação à parte de odonto humano. Se a gente pensar, o alimento mais rígido vai substituir a escovação dentária, se substituísse, a gente não teria dentista. Não ia precisar fazer acompanhamento. Então, a limpeza, que a gente chama até de limpeza especializada, até com odonto humano ou com odonto veterinário, ela precisa ser feita, independente se a pessoa escova todo dia. Então, a gente passa fio dental, a gente escova o dente e a gente faz acompanhamento com o dentista humano. Na veterinária, a mesma coisa. Então, não vai substituir. Então, nada substitui aí a escovação dentária. Então, não adianta você achar que você vai dar um petisquinho, que vai limpar o dente, que tá tudo certo, né? Pois Tem que escovar o dente. Exatamente. Tem mais uma aqui, ó. Cães de pequeno porte têm mais problemas dentários que os grandes? Então, vamos lá. Essa aí teria que ter uma terceira. A terceira resposta. Pode ser verdade, mas depende. Vamos lá. Se a gente pegar um paciente de porte grande, que não tem predisposição à doença periodontal, e a gente pegar um paciente pequeno com a mesma predisposição, vai ter um acúmulo maior num paciente pequeno, porque aí é um dente menor, e a gente conversou lá, a formação da placa. Forma um biofilme, e aí vai calcificar e vai formar o tártaro. Então, se é um dentinho pequenininho, forma mais fácil. E geralmente é um paciente que tem um dente perto do outro, porque a gente diminuiu o tamanho do crânio. Porque todos os pacientes pequenos e os pacientes muito grandes foi modificação. O que seria lá, se a gente pensar lá na selva, é sempre um intermediário. Então, quando a gente tem um paciente muito pequeno, os dentes são muito próximos uns dos outros. Então, adere muito mais placa ali, muito mais fácil. Então, se a gente comparar de forma simples, os menores talvez tenham uma predisposição maior maior do que os animais que são de grande porte. Se a gente pensar num paciente de grande porte que tem uma predisposição maior a ter doença periodontal e pegar um paciente pequeno que não tem predisposição, o maior vai ter mais acúmulo do que o menor. Então, depende. A resposta seria essa. Se o paciente for predisposto, no caso de menorzinhos, vai ter um acúmulo maior, realmente, porque é pequeno e próximo dos outros. Então, a gente tem o que a gente chama de apinhamento dentário. E dependendo do paciente, às vezes a gente ainda tem giroversão. O dente fica de ladinho ainda, ou seja, dificultando mais ainda a escovação dentária. Então, fica a dica aí. Cliente que tem, tutores que tem
gatinho persa, exótico, que tem bulldog, que tem cães que são braquicefálicos, precisa ter um cuidado maior. Então, os braquicefálicos é até um tema para um outro podcast. Então, é importante a gente entender ali a anatomia. Então, quando é pequenininho, tende a acumular mais fácil. Quando é grandão, não. Porém, tem a predisposição. Isso vale para pessoas também. Então, eu posso ter uma predisposição alta, ter doença periodontal, e você pode não ter. Então, eu escovo o dente todo dia, você também, mesma sequência ali de cuidado, e aí tem que ir mais tempo no dentista humano para poder fazer o cuidado. Então, tem gente que tem que ir a cada 3 meses porque tem uma inflamação importante. Tem pessoas que vai uma vez ao ano, eu, por exemplo, vou uma vez ao ano, eu quase não junto tártaro, graças a Deus. Então, provavelmente eu tenho uma predisposição menor, até acumula ali, tá? Essa até foi uma pergunta de uma cliente que ela falou: eu sempre vejo cachorro pequeno sem dente. Né? E dificilmente eu vejo um cachorro de porte grande sem dente. Então, porque na verdade tem essa questão da inflamação e é um dente menor. Então, imagina, o osso que vai ter ali segurando essa raiz vai ser muito menor no paciente pequeno. Então, qualquer inflamação, qualquer retração ali vai ter uma mobilidade. O cachorro grandão tem um dente grandão. E o estilo de vida geralmente é um pouco diferente. Então, esse paciente às vezes vai ter contato com coisas mais rígidas e tudo mais. Então, na verdade, o animalzinho tá velhinho, tá sem os dentes, isso é mito. Nem colocamos aqui, mas é mito. Não pode. Tá velhinho, tá com todos os dentes, cuidou, tá tudo certinho, tá com a saúde em dia. Não é pra ficar com perda dentária. É pra estar velhinho com todos os dentes. É que nem pessoas. Então, hoje em dia, todos os dentes que a gente tem na boca, se a gente cuidar, é pra durar pro resto da vida. Pra vida inteira. Não é pra perder. Então, pros animais é a mesma coisa. E aquele dente ali, ele teve uma troca, não vai nascer outro. Não vai erupcionar outro, né? Então, em relação à questão do cuidado, se cuidar, vai ficar pro resto da vida. O paciente vai, ao final de vida, com todos os dentes. Estamos caminhando pro final desse podcast incrível. Acho que tem muitas dicas maravilhosas, até para que vocês prestem mais atenção à saúde bucal. E eu queria que você passasse um resumo do que é importante dentro dessa rotina, né? Você como especialista em saúde bucal, para os tutores, o que é importante para que eles façam de rotina, fiquem atentos, como dica sua. Então, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto é a gente pensar que prevenção é melhor do que a gente remediar. Então, quando a gente trabalha com prevenção, a gente tem qualidade em relação à questão toda ali da boca do paciente. Em relação ao orçamento, então, quando a gente trabalha com prevenção, a gente gasta muito menos. Verdade. E em relação à questão de qualidade de vida, né? Outro ponto, um paciente que fez um procedimento odontológico não exclui um procedimento futuro. Então, se você fez um procedimento e você vai achar que não vai juntar, se você não tiver o cuidado em casa, você vai falar assim, eu fiz e não adiantou nada. Não é que não adiantou nada, tirou o que tinha e a pessoa não cuidou. Então, um ponto aí para a gente pensar. Então, a gente conversou sobre toda a parte de fisiologia, formação, então tudo isso já dá uma bagagem para a gente ter um conhecimento ali, para a gente trabalhar em cima da prevenção. Outro ponto é operar com um clínico geral que não faz o passo a passo correto. Para a gente, isso é um problema. Então, o dentista geralmente pega um paciente que fez uma cirurgia com clínico e aí é uma bomba que cai no nosso colo. Então, aquele clínico que não tem raio-x intraoral e que não tem o polidor para fazer o polimento no final, que a gente conversou também, até usei o exemplo da caneca, não é legal porque vai chegar para a gente com muitos mais problemas. Então, a gente às vezes tenta ajudar esse animal, mas acaba que está atrapalhando. Então, fazer sempre com o dentista. Então, dentro disso tudo, seria em relação à prevenção, em relação à questão da cirurgia, não excluir uma cirurgia futura, e o cuidado aí com o especialista é importante para a gente trabalhar com prevenção e dar uma qualidade de vida melhor para os nossos pacientes. E eu quero aproveitar, para você que não sabe, na Tudo de Vet a gente manipula várias formulações para a saúde bucal. Então tem lenço, tem gel dental que você pode fazer no sabor que o seu animal mais gosta, tem suplementos, então tem um leque de formulações personalizadas no sabor que o seu animal mais gosta, que você pode mandar manipular para te ajudar na prevenção, no tratamento da saúde bucal do seu animal. E se o pessoal quiser te encontrar, onde eles te encontram, onde eles podem marcar consulta? Então, vamos lá. Tem meu Instagram, que geralmente a galera vai no Instagram e consegue dar uma olhadinha lá em relação ao meu trabalho, em relação aos cursos que a gente faz, palestras, que é Veterinário Vinícius de Souza. Algumas clínicas de felinos, muitas pessoas, quem tem gato, provavelmente já me viu aí pela internet. Tem o nosso Instagram da equipe, que é Equipe Vet Excelência, que a gente coloca um pouquinho da rotina.
E tem o telefone da secretária que eu não sei de qual, mas Mas tem no meu coloca perfil. na descrição e tá no perfil dele. Tá lá em cima no perfil. Aquele telefone não é meu, é da secretária. Então tem gente que manda já falando comigo e é realmente a secretária, tá? Mas então o Instagram hoje em dia acaba que a galera me encontra e a gente consegue trocar uma ideia. E é legal seguir o perfil do Vinícius, que vira e mexe ele está fazendo palestras de orientação para os tutores, e essas palestras são muito importantes para que você crie uma rotina, para que você entenda um pouco ali sobre a saúde bucal do seu pet, consiga fazer uma prevenção. Exatamente. E consiga ajudar ele a ter uma vida com uma qualidade maior ali para ele. Então, eu quero te agradecer esse bate-papo, foi incrível. Eu estava doida para gravar esse podcast. Eu acho que vai ser muito legal para quem está ouvindo ou nos assistindo, né, sobre dicas muito importantes. Então, muito obrigada, Vinícius. Espero que vocês tenham gostado. Então, compartilhem com os amigos essas dicas muito importantes que foram faladas aqui. E não deixem de seguir a gente no YouTube. E até o próximo episódio.